O bilionário Alexandre Fontes era um titã da indústria, um homem que derrubava mercados com um sussurro na Avenida Faria Lima. Mas a única pessoa que ele falhou em enxergar era o furacão dormindo ao lado dele. Para Alexandre, sua esposa, Manuela Albuquerque, era apenas mais uma aquisição requintada, um ornamento quieto e gracioso para sua vida de luxo. Ele ignorava suas ideias, desdenhava de suas paixões e desfilava com suas indiscrições na frente dela, convencido de que Manuela era dócil e tímida demais para desafiá-lo. Mas ele nunca pensou em perguntar sobre os segredos trancados por trás do seu sorriso gentil. Esta noite, no espetacular gala da Fundação Fontes no coração de São Paulo, ele está prestes a descobrir que a sombra que ele projetou por anos foi o lugar perfeito para sua esposa construir um império próprio, um império destinado a aniquilá-lo. O silêncio na cobertura de luxo dos Fontes era de um tipo específico e ensurdecedor. Era o som de desilusões não ditas, de conversas que morriam antes de nascerem e da vasta distância de mármore polido entre duas pessoas que compartilhavam uma vida, mas não uma conexão. Manuela Albuquerque, por 5 anos, senhora Alexandre Fontes, conheceu cada nuance desse silêncio. Ela conseguia traçar seus ecos, desde os vidros do chão ao teto, com vista para o horizonte de São Paulo, até a arte minimalista e fria que Alexandre havia escolhido. A arte, como tudo o mais, era um investimento escolhido por seu valor projetado, não pela alma que pudesse possuir. Manuela era, em muitos sentidos, apenas mais uma peça na sua coleção. Ele a havia perseguido com o mesmo foco implacável que aplicava a uma aquisição corporativa. Ela era uma curadora de história da arte que trabalhava em uma galeria pequena e respeitada. Ele havia achado sua inteligência e natureza gentil uma novidade encantadora, um refúgio das mulheres afiadas e ambiciosas que tipicamente competiam por sua atenção. Ele a chamava de seu santuário sereno, mas santuários, por sua natureza, devem ser quietos e parados. E por 5 anos, Manuela havia sido exatamente isso. Seus dias eram uma rotação meticulosamente programada de almoços de caridade, reuniões de fundações onde seu único papel era sorrir e acenar, e provas de roupa com estilistas que a vestiam na imagem que Alexandre preferia, elegante, discreta e totalmente segura. Suas opiniões, a mesma coisa que ele alegava admirar, eram agora tratadas como leves interrupções. Eu estava pensando, para o gala da Fundação Fontes deste ano. Ela começou certa noite, durante um jantar que raramente compartilhavam sozinhos. Poderíamos destacar artistas emergentes, dedicar uma ala para mostrar seus trabalhos, dar-lhes uma plataforma. Isso se alinhava com minha experiência e traria uma energia nova ao evento. Alexandre nem sequer levantou os olhos do relatório financeiro em seu tablet. O gala é para os nossos doadores estabelecidos, Manuela. Eles querem ver Warhols e Rothkos no leilão, não telas de algum garoto desconhecido em um galpão. Trata-se de prestígio, não de energia. Ele gesticulou com a mão em um gesto de desprezo, o gesto tão casual que foi quase mais cruel do que um insulto direto. Ele não estava discutindo. Ele estava corrigindo a sugestão ingênua de uma criança. A conversa, como sempre, evaporou. Seu descaso nem sempre era passivo. Ele tinha uma aresta mais pública e afiada na forma de Bárbara Valente. Uma socialite de cabelos pretos e esguios, com um sorriso de víbora. Bárbara era tudo que Manuela não era. Barulhenta, ostentosa e assumidamente transacional. Era a vice-presidente de marketing da Fontes Indústrias, uma posição que Alexandre havia criado para ela. Era um segredo mal guardado que o relacionamento profissional
se estendia muito além da sala de reuniões. Alexandre ria das piadas cortantes de Bárbara em jantares, piadas muitas vezes sutilmente dirigidas aos interesses antiquados de Manuela. Ele pousava a mão na parte inferior das costas de Bárbara, um gesto de posse casual que enviava uma onda de olhares cúmplices através de seu círculo social. Ele fazia tudo isso sob o pretexto de familiaridade profissional, mas todos viam o que era: uma humilhação. Manuela suportava isso com uma graça silenciosa, que era frequentemente confundida com fraqueza. Ela oferecia um sorriso apertado e polido, sua postura perfeita, sua compostura um escudo. Mas por trás de seus calmos olhos azuis, um livro-razão estava sendo mantido. Cada palavra de desprezo, cada olhar condescendente, cada momento em que ela era feita para se sentir como um fantasma em sua própria vida, era registrado com detalhes meticulosos. O próximo gala da Fundação Fontes era o auge de seu calendário social, e neste ano a tensão era mais espessa do que nunca. Era a noite em que Alexandre precisava que ela desempenhasse o papel da esposa perfeitamente adoradora. A imagem é tudo, querida, ele havia dito, olhando para ela uma semana antes do evento, seus olhos escaneando-a como se estivesse avaliando o preço de uma ação. Certifique-se de usar o colar de safiras. Projeta estabilidade. Ele não estava pedindo que ela ficasse bonita para ele. Ele estava instruindo-a sobre como ser um ativo melhor. Naquela tarde, Manuela estava em seu escritório particular, um pequeno cômodo iluminado pelo sol, no qual Alexandre raramente entrava. Era o único espaço que se sentia verdadeiramente dela, cheio de livros de história da arte e, mais recentemente, de economia e direito corporativo. Ela estava em uma chamada de vídeo segura. Sua expressão se transformou. A máscara suave e plácida que ela usava em público havia sumido, substituída por um olhar de inteligência aguçada e focada. O bloco final de ações foi adquirido esta manhã, Sra. Fontes, disse o Sr. Arthur Pereira, um homem mais velho de semblante gentil, na tela. O portfólio está diversificado e a holding está completamente isolada desde as 8h15. A senhora é oficialmente a acionista majoritária. Manuela sentiu um tremor percorrer seu corpo, não de medo, mas de poder. E não há rastros de papel que levem a mim? Nenhum, Sra. Fontes, ele confirmou. O grupo de investimento Orion é anônimo como um fantasma. Para o mundo, é apenas mais um fundo agressivo e sem rosto que viu uma oportunidade. Ninguém sabe que é administrado por uma mulher que eles acreditam passar seus dias planejando arranjos florais. Ela permitiu-se um sorriso pequeno e frio. Por meses, essa havia sido sua vida real. As noites solitárias em que Alexandre estava trabalhando até tarde com Bárbara eram suas sessões de estudo. Os almoços de caridade eram sua cobertura para reuniões discretas. As horas intermináveis que ela passava sozinha na cobertura silenciosa eram preenchidas com a emoção de uma guerra secreta, uma campanha travada em furtividade. Alexandre pensava que ela era uma peça em sua coleção. Ele estava prestes a descobrir que ela era a colecionadora. E ela estava vindo atrás da única coisa que ele valorizava mais do que qualquer outra no mundo: seu controle inabalável. O gala seria em 3 dias. O palco estava montado. O catalisador, o momento único que fraturou a tranquila resistência de Manuela e a colocou em um novo caminho, não havia sido uma grande traição cinematográfica. Foi aquela pequena, cortante observação proferida com crueldade casual, que finalmente quebrou o feitiço de sua passividade. Aconteceu 2 meses antes de suas aquisições secretas começarem. Alexandre estava oferecendo um jantar íntimo para um potencial parceiro de negócios, o empresário de dinheiro antigo
Roberto Vasconcelos. Manuela havia planejado cuidadosamente o menu, supervisionado a decoração e pesquisado os interesses de Vasconcelos, esperando contribuir para a conversa. Durante toda a noite, Alexandre desviou a conversa exclusivamente para finanças, fusões e projeções de mercado, campos nos quais se presumia que Manuela era uma espectadora analfabeta. Quando Vasconcelos, tentando ser educado, se voltou para ela e perguntou sobre seu trabalho na galeria de arte antes de seu casamento, o rosto de Manuela se iluminou. Eu era curadora de escultura contemporânea. Ela começou, sua voz cheia de um calor que estava ausente há anos. Meu foco era em artistas pós-modernos que trabalham com materiais reaproveitados. Há um movimento fascinante que explora a intersecção da sustentabilidade e... Alexandre a interrompeu com uma gargalhada condescendente e exagerada. Manuela, por favor, não entedie Roberto com seus pequenos hobbies. Ele se voltou para Vasconcelos com um sorriso cúmplice. Ela tem um bom coração, mas suas paixões são antiquadas. Eu me casei com ela pelo bom gosto, não pela análise de portfólio. A mesa ficou em silêncio. O ar crepitou com a humilhação de Manuela. Ele não apenas a havia dispensado. Ele havia enquadrado a paixão de sua vida como um passatempo trivial, infantil, na frente de um estranho. Ele havia reduzido toda a sua identidade à de um objeto decorativo que ele havia adquirido. Naquele momento, observando-o rir com Vasconcelos, ela viu seu casamento pelo que realmente era. Uma jaula dourada onde as barras eram feitas de sua condescendência. Ela se desculpou da mesa com a compostura de sempre, as costas retas, a cabeça erguida. Mas, na solidão de seu escritório, a fachada desmoronou. A tristeza silenciosa que ela carregava se transformou em um nó frio e duro de raiva. Não era mais sobre Alexandre e Bárbara. Era sobre o apagamento lento e sistemático de quem ela era. No dia seguinte, ela começou a cavar. Ela começou com suas próprias finanças, um assunto que Alexandre sempre havia cuidado. Ele havia estabelecido uma mesada generosa para ela, um valor projetado para mantê-la confortável e desinteressada. Mas Manuela não estava interessada na mesada. Ela estava procurando por outra coisa, um fio solto de seu passado. Ela o encontrou em uma caixa empoeirada de documentos da propriedade de sua avó. Sua avó, uma mulher que Alexandre havia descartado como uma simples professora, havia sido uma investidora quieta e astuta a vida toda. Escondido em um trust esquecido, intocado e acumulando valor por mais de uma década, estava uma herança. Não era uma riqueza de bilionário, mas era substancial, muito mais do que Alexandre jamais poderia conceber. Era um pé de meia secreto deixado para ela, com um bilhete escrito à mão. Para o dia em que você decidir construir um mundo só seu. Esse dia havia chegado. Com mãos trêmulas, Manuela fez uma ligação e foi encaminhada para o gestor de fortuna sênior mais discreto do escritório, um homem chamado Arthur Pereira. Quando se encontraram em um escritório tranquilo e anônimo no centro da cidade, o Sr. Pereira era exatamente o que ela esperava. Antiga escola, impecavelmente profissional, e com olhos que pareciam entender tudo sem que ela precisasse dizer uma palavra. Sua avó era uma mulher muito sábia, Sra. Fontes, disse ele, examinando o portfólio. Ela investiu em tecnologia fundamental e biotecnologia muito antes de estarem na moda. Este portfólio não é apenas sólido, é uma plataforma de lançamento. Manuela respirou fundo. Sr. Pereira, não estou procurando financiar um novo hábito de compras ou uma nova caridade. Estou procurando fazer uma aquisição estratégica. Quero construir algo. Mas isso deve ser feito em segredo absoluto. Meu marido não pode saber. Ninguém pode.
O Sr. Pereira não se intimidou. Ele simplesmente assentiu, um vislumbre de respeito em seus olhos. Sigilo é um serviço que oferecemos, Sra. Fontes. Diga-me qual é o alvo. Este foi o momento, onde o vago senso de rebelião se solidificou em um plano concreto. A fixação mais recente de Alexandre era a aquisição hostil de uma empresa inovadora de energia verde de médio porte, Hélios Inovações. Alexandre queria adquiri-la, tirar suas patentes valiosas para sua própria divisão de tecnologia e fechar o resto. Era um movimento implacável, predatório, típico de seu estilo de negócios. Mas Manuela sabia de algo que Alexandre não sabia. Seu pai, um professor de engenharia falecido anos atrás, havia sido mentor do fundador da Hélios. Ela sabia que a empresa não era apenas uma coleção de patentes. Era uma equipe de pessoas brilhantes dedicadas a uma causa. Desmembrá-la seria um ato de vandalismo corporativo. Hélios Inovações, disse Manuela, sua voz firme e clara. Quero comprar uma participação controladora antes que meu marido possa, e então quero usar essa posição para investir neles, para torná-los intocáveis. O senhor Pereira levantou uma sobrancelha, intrigado. Esta não era apenas uma estratégia vingativa. Era uma estratégia sofisticada e multicamadas. Era tanto um movimento defensivo para proteger um legado que ela valorizava, quanto um ataque ofensivo direto ao coração da ambição atual de Alexandre. Essa é uma jogada muito ambiciosa, Sra. Fontes, ele disse lentamente. A Fontes Indústrias tem recursos formidáveis. Mas eles são barulhentos sobre isso, Manuela rebateu, uma nova confiança acendendo dentro dela. Eles se movem como um predador, e todos podem vê-los chegando. Nós nos moveremos como um fantasma. Usaremos uma holding, uma entidade anônima, o grupo de investimento Orion. Compraremos pequenos blocos de ações não rastreáveis por meio de vários corretores. Ele não nos verá até que seja tarde demais. Pela primeira vez em anos, Manuela sentiu a emoção de sua própria inteligência, o poder de sua própria agência. Ela não era mais uma artista amadora. Ela era uma estrategista. A semente da rebelião havia criado raízes e estava crescendo em uma árvore de força formidável, bem na sombra do homem que pensava que ela não passava de uma flor delicada. Nos 6 meses seguintes, Manuela Fontes viveu uma vida dupla meticulosamente elaborada. Para Alexandre e seu brilhante círculo social, ela permaneceu a esposa serena, quase invisível. Ela comparecia aos seus almoços, sorria placidamente em reuniões de conselho e acenava com a cabeça enquanto Alexandre falava de seus triunfos nos negócios. Seu exterior plácido era o camuflagem perfeito. Ninguém procura um tubarão em um aquário de carpas ornamentais. Mas no momento em que ela estava sozinha em seu escritório, a transformação era absoluta. O cômodo se tornou seu quartel-general. Aos livros de história da arte juntaram-se textos sobre direito de valores mobiliários, análise de mercado e governança corporativa. Seu laptop, antes usado para enviar e-mails para buffets, agora brilhava com aplicativos de mensagens criptografadas e cotações de ações em tempo real. Sua parceria com o Sr. Pereira foi uma obra-prima de discrição. Eles nunca mais se encontraram pessoalmente. Sua comunicação era uma dança complexa de telefones descartáveis, videoconferências seguras e mensagens passadas por um mensageiro de confiança que acreditava estar entregando catálogos raros de leilões de arte. O Sr. Pereira, energizado por um desafio que não experimentava há anos, tornou-se seu tutor e marechal de campo. A estratégia de Alexandre é um ataque frontal, ele explicou,
durante uma de suas chamadas noturnas, enquanto Manuela, em seu hobby de seda, estudava planilhas. Ele está fazendo o preço das ações cair com notícias negativas, provavelmente vazadas por sua própria equipe, para tornar a aquisição mais barata. Ele pensa que é o único jogador na mesa. Então não nos sentaremos à mesa, respondeu Manuela, sua voz baixa e firme. Nós compraremos as cadeiras debaixo dele. Seu plano era brilhante em sua sutileza. Através da empresa de fachada que haviam criado, o grupo de investimento Orion, eles começaram a comprar. Eles não compraram grandes blocos de ações da Helios que chamassem a atenção. Em vez disso, executaram centenas de pequenas compras através de uma dúzia de diferentes corretoras, sempre ficando logo abaixo da porcentagem que acionaria uma divulgação obrigatória. Foi uma morte por 1000 cortes. Manuela aprendeu a ler os ritmos do mercado, a antecipar os movimentos de Alexandre. Ela descobriu que tinha uma compreensão natural e intuitiva de estratégia, uma habilidade aprimorada por anos de navegação na política social complexa e traiçoeira do mundo de Alexandre. Ela sabia como ser paciente, como esperar o momento perfeito para atacar. Certa tarde, Bárbara Valente entrou na cobertura, ostensivamente para deixar alguns arquivos para Alexandre. Ela encontrou Manuela na sala de estar, rabiscando em um caderno. Ainda desenhando suas florzinhas, Manuela? Bárbara ronronou, olhando para a página com um sorriso condescendente. Que adorável! Alexandre está fechando o maior negócio de sua carreira, e você está rabiscando. Manuela olhou para cima, sua expressão ilegível. O desenho não era de flores. Era um fluxograma complexo, um mapa de empresas de fachada e padrões de retenção disfarçados com pétalas e folhas. Todo mundo precisa de uma saída criativa, Bárbara, ela disse suavemente. A ignorância de suas rivais era sua maior arma. Elas viam uma mulher artística quieta e não conseguiam imaginar a mente de um predador à espreita por baixo. O estresse era imenso, mas era um tipo diferente de estresse, longe do peso esmagador de seu casamento. Este era o estresse nítido e emocionante de grandes apostas e de propósito. Algumas noites ela mal dormia, sua mente correndo com números e estratégias. Ela observava Alexandre dormindo ao lado dela, este homem poderoso, tão completamente alheio à tempestade que ela estava reunindo em torno dele, e sentia um senso de propósito frio e claro. Ele a subestimou. Seria a ruína dele. A peça final de seu plano era sobre a própria Helios. Usando um pseudônimo, ela abriu um canal secreto de comunicação com o CEO da Helios, um cientista brilhante, mas sitiado, chamado Dr. Ariel Torres. Ela se apresentou como uma representante de um grupo de investimento privado que acreditava em sua visão e queria ajudá-lo a lutar contra a aquisição hostil. Fontes não quer sua tecnologia, ela escreveu em um e-mail criptografado. Ele quer suas patentes. Ele vai desmembrar seu departamento de pesquisa e demitir sua equipe. Nós queremos financiá-lo, queremos vê-lo crescer. Torres, inicialmente cético, estava desesperado. Ele viu uma tábua de salvação. Manuela, através do Orion, forneceu-lhe capital suficiente para reforçar as finanças imediatas de sua empresa. Um movimento que aumentou ligeiramente o preço das ações e tornou os esforços de aquisição de Alexandre mais caros e frustrantes. Alexandre, furioso com essa interferência misteriosa, simplesmente dobrou suas táticas agressivas, tornando-o ainda mais previsível. Ele estava jogando damas, convencido de que era um rei. Manuela estava jogando xadrez, e ela já estava a 3 movimentos do xeque-mate. Uma semana antes do gala, o Sr. Pereira confirmou a transação final. Está feito, Sra. Fontes. O grupo de investimento Orion agora controla 52% da Helios Inovações. A senhora
é a proprietária majoritária silenciosa. A empresa é sua. Manuela fechou os olhos, deixando a realidade de sua vitória a inundar. Ela havia feito isso. Ela havia movido milhões de dólares em segredo, superado um dos bilionários mais implacáveis do país e salvado uma empresa em que acreditava. Agora, restava apenas o ato final. Era hora de sair das sombras. Ela abriu seu armário, afastando os vestidos discretos e elegantes que Alexandre preferia. No fundo, preservado em uma capa de vestuário, estava um vestido que ela havia comprado anos atrás, mas nunca ousara usar. Era uma criação ousada e deslumbrante de seda carmesim profunda que cintilava como fogo líquido. Não era o vestido de um santuário sereno, era o vestido de uma rainha. O dia do gala da Fundação Fontes chegou com uma eletricidade palpável. Para Alexandre, era o culminar de meses de trabalho, a noite em que ele celebraria oficiosamente sua iminente conquista da Helios Inovações na frente do mundo que importava. Para Manuela, era o dia em que o mundo seria redesenhado. A cobertura estava em um frenesi de atividade. Estilistas, bufês e assistentes circulavam, seus movimentos orquestrados pelos comandos imperiosos de Alexandre. Ele estava no centro de tudo, um rei inspecionando sua corte, latindo ordens em seu telefone. Ele estava tão consumido pelo desempenho da noite que mal registrou a presença de sua esposa. Manuela se moveu através do caos com uma calma sobrenatural. Ela aprovou os arranjos florais finais, confirmou o mapa de assentos e lidou com uma crise de última hora com a orquestra, tudo com a eficiência silenciosa que ele havia há muito considerado garantida. Este era o seu papel, a gerente silenciosa e competente de sua vida doméstica e social. Esta noite, ela o desempenharia com perfeição pela última vez. Uma hora antes de saírem, Alexandre entrou na suíte principal. Manuela estava sentada em sua penteadeira, o cabelo já penteado em um chignon elegante, mas severo. Ele já estava de smoking, parecendo perspicaz, poderoso e totalmente absorto em si mesmo. "Tudo resolvido?" ele perguntou, não como uma pergunta, mas como uma exigência de confirmação. Ele ajustou suas abotoaduras no espelho, seus olhos em seu próprio reflexo. "Tudo em ordem", respondeu Manuela, sua voz uniforme. Ele finalmente olhou para ela, ou melhor, para o espaço que ela ocupava. "Bom, não se esqueça das safiras. Precisamos projetar uma imagem de força inquebrável esta noite. Esta fusão está praticamente feita, mas as aparências são cruciais." Ele viu a caixa de safiras em sua penteadeira e assentiu com satisfação. Ele não notou o espaço vazio ao lado dela, onde o vestido carmesim que ela planejava usar deveria estar pendurado. Ele não notou a nova resolução de aço em seus olhos. Ele não a viu de forma alguma. Ele só viu um componente de seu grande design. "Eu tenho que ir para o local mais cedo", ele anunciou, verificando seu relógio. "Preciso cumprimentar alguns membros do conselho antes que o caos comece. O motorista voltará para você em 30 minutos. Não se atrase." Ele se inclinou, não para um beijo, mas para lhe dar um beijo seco e superficial na bochecha. Pareceu um selo corporativo de aprovação. "Break a leg, darling", ele murmurou, a ironia perdida para ele. Então ele se foi, seus passos rápidos ecoando pelo corredor de mármore, deixando para trás o familiar silêncio estrondoso. No momento em que a porta se fechou, a postura de Manuela mudou. A quietude se quebrou, substituída por um propósito rápido e deliberado. Ela caminhou até seu armário e pegou o vestido carmesim. Era uma peça de declaração, uma obra de arte, projetada para ser vista, não ignorada. Era uma declaração. Ao vestir a seda,
Ela sentiu como se estivesse se desfazendo da pele que havia usado por 5 longos anos. A discreta Senhora Fontes estava desaparecendo, e a verdadeira Manuela Beaumont estava ressurgindo. Mais forte, mais perspicaz e forjada nos fogos do desprezo de seu marido. Ela ignorou o colar de safiras, o símbolo da estabilidade que ele queria projetar. Em vez disso, ela escolheu uma única e deslumbrante joia. Sua avó havia lhe deixado um colar de diamantes desenhado como uma serpente, seus olhos pequenas esmeraldas. Era ousado, um pouco perigoso e inteiramente dela. Quando ela se olhou no espelho, a mulher que a encarava era uma estranha, mas bem-vinda. O chignon severo havia sumido. Seu cabelo agora estava penteado em ondas suaves e confiantes que emolduravam um rosto que não era mais plácido, mas vivo com inteligência e intenção. O vestido carmesim abraçava sua forma, um forte contraste com os cinzas e marinhos discretos que se tornaram seu uniforme. Esta não era a mulher que Alexandre esperava que entrasse em sua festa. Este não era o ativo que ele havia instruído a usar safiras. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem segura do Sr. Pereira. O mercado está fechado. Tudo está quieto. O palco é seu, Sra. Fontes. Ou devo dizer, Sra. Beaumont. Ela sorriu. O nome parecia certo. Manuela Beaumont estava de volta. O motorista que Alexandre havia enviado esperava lá embaixo. Ao descer no elevador privativo, as paredes espelhadas refletiam uma rainha de vermelho. O nervosismo que ela esperava sentir estava ausente, substituído por uma certeza plena e emocionante. Alexandre havia dito a ela para não se atrasar, mas Manuela não tinha intenção de chegar no horário dele. Uma rainha nunca se atrasa. Todos os outros é que chegam cedo. Ela instruiu o motorista a seguir uma rota panorâmica ao longo do rio, um atraso deliberado. Sua entrada tinha que ser perfeitamente cronometrada. Ela não chegaria à sombra de Alexandre. Ela chegaria quando a festa estivesse em pleno andamento, quando todos os olhos estivessem em seu marido, o mestre do universo. Só então ela entraria e roubaria a cena. O grande salão de festas do Hotel Palácio Aurora era um universo de poder e riqueza. Lustres de cristal gotejavam luz sobre um mar de smokings pretos e vestidos de grife. O ar zumbia com o murmúrio discreto de negócios de bilhões de dólares e fofocas influentes. No centro deste universo estava Alexandre Fontes, irradiando sucesso. Ele estava cortejando perto da grande escadaria, um copo de champanhe em uma mão. Bárbara Valente, vestida com um vestido prateado cintilante, habilmente posicionada ao seu lado. Ele havia acabado de olhar para o relógio pela 3ª vez, um vislumbre de irritação cruzando seu rosto. Manuela estava atrasada. Era pouco profissional. Ele precisava dela aqui, desempenhando seu papel. E então, um silêncio se abateu sobre a entrada do salão. Começou como uma ondulação, algumas cabeças se virando, e rapidamente se transformou em uma onda de silêncio atordoado que varreu toda a sala. As conversas vacilaram. A música parecia desaparecer em segundo plano. No topo da grande escadaria, banhada pelo brilho quente dos holofotes, estava uma mulher em um vestido carmesim de tirar o fôlego. Por um momento, ninguém a reconheceu. Esta mulher era uma visão de poder e confiança. Sua cabeça estava erguida, seu olhar varrendo a sala com uma autoconfiança desconcertante. O colar de serpente em sua garganta capturou a luz, seus olhos de esmeralda parecendo brilhar com vida própria. Era Manuela. Alexandre congelou, o copo de champanhe momentaneamente esquecido em sua mão. Ele encarou,
sua mente lutando para conciliar a mulher dócil e quieta que ele havia deixado em casa com a criatura espetacular que comandava a atenção de cada pessoa na sala. Era como se ela tivesse sido remodelada em um papel diferente, sem a permissão dele. O vestido, o cabelo, o olhar em seus olhos, estava tudo errado. Era tudo uma rebelião desafiadora e gloriosa. O sorriso perfeitamente ensaiado de Bárbara endureceu, seus olhos se estreitando com inveja venenosa instantânea. Esta não era a mulher que ela havia descartado tão facilmente por anos. Esta era uma rival. À medida que Manuela descia a escadaria, o silêncio se quebrou em um turbilhão de sussurros. Aquela é... Manuela Fontes? Eu nunca a vi assim. Meu Deus, o que ela está vestindo? Os sussurros não eram de escárnio, mas de admiração e confusão. Ela se moveu, não com a deferência tímida que Alexandre esperava, mas com uma graça fluida e deliberada. Ela não se dirigiu ao marido. Em vez disso, ela se desviou para o lado, onde um pequeno grupo das pessoas mais poderosas da sala estava reunido. Roberto Vasconcelos, o industrialista que Alexandre estava tão ansioso para impressionar, um magnata da tecnologia chamado Kenji Tanaka e o formidável chefe da Comissão Bancária Nacional. Alexandre observou sua confusão se transformando em raiva, enquanto eles a cumprimentavam não com a condescendência polida geralmente reservada às esposas corporativas, mas com genuíno calor e respeito. Tanaka se inclinou para beijar sua bochecha. Vasconcelos, o homem na frente do qual Alexandre a havia humilhado, realmente curvou a cabeça ligeiramente. Manuela, você está magnífica, Vasconcelos disse, sua voz retumbando com admiração. Dr. Ariel Torres fala muito bem de você. Manuela deu-lhe um sorriso radiante. Ariel é um visionário, é um privilégio ser o parceiro dele. As palavras, ditas alto o suficiente para serem ouvidas pelos presentes, enviaram outra onda de choque através da multidão. Parceiro. Alexandre começou a se mover em direção a ela, seu rosto uma máscara trovejante, mas ele foi interceptado por um senador. Ele estava preso, forçado a sorrir e apertar mãos enquanto observava sua esposa quieta e decorativa. Fazer a corte com as mesmas pessoas que ele passava a vida tentando impressionar. Ela estava falando de negócios. Ela estava rindo. Ela parecia mais viva do que ele jamais a vira. Manuela podia sentir o olhar de Alexandre queimando em suas costas, mas ela o ignorou. Pela primeira vez, ela não era uma extensão dele. Ela era o centro de sua própria gravidade e estava puxando as pessoas mais importantes da sala para sua órbita. Ela não era mais um fantasma em sua máquina. Ela havia se tornado uma máquina própria. Finalmente, ela se virou e seus olhos encontraram os de Alexandre do outro lado da sala lotada. Ela sustentou o olhar e pela primeira vez não havia medo, nem deferência, nem pedido de desculpas silencioso em seus olhos. Havia apenas a avaliação fria e calma de um igual, ou talvez de um superior. Ela lhe deu um sorriso pequeno e enigmático que não alcançou seus olhos. Um sorriso que dizia: "Você não tem ideia do que está por vir." Então ela voltou para sua conversa, dispensando-o tão facilmente quanto ele a havia dispensado por 5 anos. A grande entrada havia terminado. Tinha sido um sucesso impressionante, mas era apenas a abertura. O desempenho principal ainda estava por vir. O destaque do gala da Fundação Fontes era o leilão ao vivo, um espetáculo de filantropia performática, onde Alexandre subiria ao palco para angariar doações e, mais importante, cimentar seu status de rei benevolente da indústria. Esta noite, ele pegou o microfone com uma dose extra de arrogância,
uma tentativa desesperada de recuperar o centro das atenções que sua esposa havia inesperadamente roubado. Ele era charmoso, espirituoso e poderoso. Ele falou de legado, de ambição, do futuro que sua empresa estava construindo. Ele estava em seu elemento, o mestre de seu universo, e a sala estava mais uma vez sob seu feitiço. Manuela assistia de uma mesa perto da frente, sua expressão perfeitamente composta. Ela estava sentada não com as outras esposas corporativas, mas entre Kenji Tanaka e Roberto Vasconcelos, uma declaração clara de sua nova aliança. "E agora", anunciou Alexandre, sua voz retumbando, "chegamos ao nosso anúncio final e mais empolgante da noite. Como muitos de vocês sabem, a Fontes Indústrias é dedicada ao progresso e, como parte desse compromisso, estamos nas fases finais de aquisição da Hélios Inovações, uma empresa com potencial notável que pretendemos integrar totalmente em nossa divisão de tecnologia para criar uma sinergia incomparável." Um aplauso polido e cúmplice ecoou pela sala. Foi a declaração pública de sua vitória. Ele estava fincando uma bandeira no chão. Ele olhou diretamente para Manuela, um brilho triunfante e desafiador em seus olhos, como se dissesse: "Este é o meu mundo, este é o poder real." Ele então fez um sinal para o anfitrião do gala, um jornalista conhecido, e para falar mais sobre o futuro da inovação. "Gostaria de convidar nosso anfitrião de volta ao palco." O jornalista sorriu calorosamente. "Obrigado, Alexandre. Uma visão verdadeiramente notável." Ele parou, olhando para um cartão em sua mão, com uma expressão ligeiramente intrigada. "Senhoras e senhores, acabo de receber uma atualização que parece ser um desenvolvimento significativo nessa mesma história. Parece que há outro grande player." O murmúrio se espalhou pelo salão. O sorriso confiante de Alexandre vacilou. Isso não estava no programa. O anfitrião continuou. "A diretoria da Hélios acaba de divulgar um comunicado oficial, com efeito imediato. Eles aceitaram um acordo de parceria e financiamento de um grupo de investimento privado, que nos últimos 6 meses adquiriu silenciosamente uma participação controladora de 52% da empresa." O ar foi sugado do salão. Uma participação controladora, isso era impossível. A equipe de Alexandre havia monitorado todas as grandes transações. "Este investimento", leu o anfitrião, sua voz cheia de drama, "garantirá que a Hélios permaneça uma entidade independente dedicada à sua missão central de energia sustentável." A oferta de aquisição hostil da Fontes Indústrias foi oficialmente rejeitada. Alexandre empalideceu. Seu rosto, transmitido nas telas gigantes, era uma máscara de descrença e fúria. Ele havia sido pública e humilhantemente superado. "A declaração conclui", disse o anfitrião, olhando para a multidão atordoada, anunciando que a nova acionista majoritária assumirá um papel público como diretora estratégica do conselho. "O nome do grupo de investimento é o Grupo de Investimento Orion." Ele fez uma pausa para efeito. "E sua principal proprietária e diretora está aqui conosco esta noite. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas à senhora Manuela Beaumont." Por um momento, houve um silêncio absoluto e ensurdecedor. O suspiro coletivo foi sentido mais do que ouvido. Alexandre parecia ter sido atingido por um raio, seus olhos fixos em sua esposa. Manuela Beaumont. Não Fontes. Beaumont. Com graça imperturbável, Manuela se levantou. O carmesim de seu vestido parecia queimar sob os holofotes. Ela deu um pequeno aceno educado a Tanaka e Vasconcelos e caminhou em direção ao palco. Seus saltos clicavam no chão polido, cada passo um golpe de martelo no ego de Alexandre.
Ela pegou o microfone do anfitrião atordoado. Ela olhou para o mar de rostos chocados, seu olhar calmo e imponente. E então, ela olhou diretamente para o marido, que ainda estava parado e congelado no palco a poucos metros de distância. "Obrigada", disse ela, sua voz clara e firme, amplificada por todo o salão silencioso. "Eu sempre acreditei que o verdadeiro progresso não é sobre consumo, mas sobre criação. Não é sobre adquirir e desmantelar, mas sobre construir e nutrir. A Helios Inovações representa um futuro, eu acredito, em um legado de tecnologia sustentável, do qual meu falecido pai, um engenheiro brilhante, teria se orgulhado. Meu grupo de investimento e eu estamos empenhados em dar ao Dr. Ariel Torres e sua equipe tudo de que eles precisam para mudar o mundo." Ela não elevou a voz. Ela não precisava. Cada palavra foi entregue com a força precisa e devastadora de uma bola de demolição. Ela não apenas o havia derrotado, mas também havia reivindicado a superioridade moral, vinculando sua vitória ao legado de sua família e a uma causa nobre. Ela havia exposto suas táticas predatórias como algo do passado. "Obrigada a todos por estarem aqui esta noite para celebrar o futuro", ela concluiu. Ela deu um último sorriso deslumbrante para a plateia, virou-se e desceu do palco, deixando seu marido em pé e sozinho nas ruínas de seu triunfo, totalmente e completamente derrotado na frente de todos que ele um dia quis impressionar. A viagem de volta para a cobertura foi um estudo em silêncio sufocante. Alexandre estava rígido de um lado da limusine, o rosto uma máscara de granito de fúria. Manuela estava sentada em frente a ele, serena e composta, observando as luzes da cidade passarem rapidamente como se fosse apenas mais uma noite. O ar entre eles era denso com acusações não ditas e orgulho despedaçado. No momento em que a porta da cobertura se fechou, a frágil trégua do silêncio se quebrou. "O que você fez?" A voz de Alexandre era um rosnado baixo e perigoso. Ele tirou a gravata borboleta, seus movimentos bruscos de raiva. "O que diabos foi aquilo?" Manuela calmamente tirou os saltos, colocando-os ordenadamente ao lado da porta. Ela se virou para encará-lo, sua expressão inflexível. "Acredito que o anúncio foi bastante claro. Eu salvei uma empresa de um predador." "Salvou?" Ele rugiu, dando um passo em direção a ela. "Você me humilhou. Você agiu pelas minhas costas, conspirou contra mim e me fez motivo de chacota no meu próprio salão, no meu próprio palco." "Seu palco", rebateu Manuela, sua voz perigosamente suave. "Foi nesse mesmo palco em que você planejou anunciar a destruição de uma empresa em que meu pai acreditava? Ou foi aquele que você dividiu com sua amante enquanto sua esposa era esperada para aplaudir da plateia? Você parece confuso sobre quem possui o que, Alexandre?" A menção de Bárbara e de seu pai o deixou emudecido por um segundo. Sua raiva momentaneamente em curto-circuito pela franqueza de seu ataque. Ele nunca a tinha ouvido falar dessa maneira. A deferência havia sumido, substituída por uma lâmina de aço frio. "Onde você conseguiu o dinheiro?" Ele exigiu, sua mente correndo, tentando juntar as peças do impossível. "Eu controlo nossas finanças. Você não poderia comprar um carro novo sem que eu soubesse." "É aí que você está errado", ela disse, caminhando em direção às janelas com vista para a cidade. "Você controlava suas finanças. Você nunca se deu ao trabalho de perguntar sobre as minhas. Você viu a filha de uma professora e assumiu que ela não vinha com nada. Você nunca pensou em olhar mais fundo." Ela lhe contou então sobre a herança de sua avó, o portfólio secreto que estava crescendo em silêncio por anos. Ela explicou como cada vez que ele a havia desprezado, ignorado ou humilhado, isso havia alimentado sua resolução.
Você viu uma artista amadora, ela disse, sua voz entrelaçada com o gelo de 5 anos de raiva reprimida. Você viu uma esposa decorativa, uma pequena mulherzinha antiquada. Você nunca me viu, Alexandre. Você estava tão cego pela sua própria arrogância que não conseguiu ver a pessoa dormindo ao seu lado. Esse foi seu maior erro. Alexandre olhou para ela, as peças finalmente se encaixando. As noites tardias em que ela estava lendo os catálogos de arte que haviam levado ao seu súbito interesse nas notícias financeiras. Tudo havia acontecido bem debaixo do nariz dele. A pura escala de sua decepção, seu brilho estratégico, era ao mesmo tempo aterrorizante, em algum nível profundo e não reconhecido, surpreendente. Sua fúria começou a se transformar em uma emoção diferente, mais complexa, um respeito relutante e horrorizado. Ele havia sido derrotado não por um rival corporativo, mas por sua esposa, a mulher que ele pensava possuir. Então foi tudo por vingança? Ele perguntou, sua voz mais baixa agora. Para me destruir por dormir com Bárbara? Manuela soltou uma risada curta e aguda, desprovida de qualquer humor. Ah, Alexandre, você ainda pensa que o mundo gira em torno de você? Bárbara era um sintoma, não a doença. Suas infidelidades eram apenas outro exemplo de seu profundo desrespeito. Isso não foi vingança. Vingança é um ato emocional passageiro. Isto foi um realinhamento estratégico. Você foi um mau investimento. Então eu me desfiz. Ela se virou para encará-lo totalmente, seus olhos claros e resolutos. Eu não tenho interesse em destruí-lo, mas não vou ficar parada e assistir você destruir pessoas boas e ideias boas por lucro. A Helios Inovações está agora sob minha proteção. Você não a tocará. Você emitirá um comunicado público amanhã de manhã, retirando sua oferta e desejando boa sorte à nova liderança. Não foi um pedido, foi uma ordem. A dinâmica de poder na sala, em todo o mundo deles, havia mudado irrevogavelmente. Ele era um bilionário, um titã, mas ela detinha uma participação controladora na única coisa que ele mais queria. E ela acabara de provar que era uma jogadora muito mais astuta do que ele. E nós? Ele finalmente perguntou, a palavra pairando desajeitadamente no ar. E nós? Manuela olhou para ele e pela primeira vez ele viu um vislumbre da mulher com quem havia se casado. Uma profunda tristeza em seus olhos. Não há nós, Alexandre. Não há por muito tempo. Você apenas construiu uma jaula dourada tão grande que levei um tempo para encontrar a porta. Ela passou por ele, indo em direção à ala de hóspedes da cobertura. Vou mandar minhas coisas serem removidas até o final da semana. Meus advogados entrarão em contato com os seus. Sugiro que você os instrua a serem cooperativos. Ele foi deixado sozinho na vasta e silenciosa sala de estar, cercado pela arte minimalista e fria que deveria representar seu sucesso. Pela primeira vez, ele compreendeu o verdadeiro significado da palavra falência. Ele não havia apenas perdido um negócio, ele havia perdido a única pessoa que estava mantendo seu mundo unido de uma forma que ele estava muito cego para sequer apreciar. O fantasma em sua máquina havia se tornado o mestre dela, e ela acabara de desligá-la. Os dias que se seguiram ao gala foram uma educação brutal para Alexandre Fontes. A história de sua derrota pública foi o item principal em todos os jornais financeiros e colunas de fofocas. A narrativa era inebriante. A esposa invisível, a herdeira secreta, a manobra corporativa brilhante. Manuela Beaumont foi instantaneamente mitificada como um ícone feminista, uma gênio estratégica que emergiu das sombras. Alexandre, por outro lado, foi pintado como um tolo arrogante superado pela única pessoa que ele deveria ter conhecido melhor.
Seus investidores ficaram assustados. Seu conselho de administração exigiu reuniões de emergência. A ilusão de sua invencibilidade, a própria fundação de seu poder, foi estilhaçada. Bárbara Valente foi um dos primeiros ratos a deixar o navio que afunda. Ela viu que a moeda social e profissional de Alexandre havia despencado. Em uma semana, ela havia se demitido silenciosamente da Fontes Indústrias, divulgando um comunicado sobre a busca de novas oportunidades. Não havia lealdade em seu mundo, apenas um cálculo implacável de poder, e Alexandre não era mais a aposta vencedora. Sua partida foi uma nota de rodapé em sua cascata de perdas, mas foi reveladora. Fiel à sua palavra, Manuela se mudou da cobertura. Ela não fugiu à noite. Ela providenciou para que mudanças profissionais viessem em plena luz do dia, um desmantelamento calmo, ordenado e muito público de sua vida juntos. Ela levou apenas seus pertences pessoais, seus livros e uma única pintura da coleção. Não uma das famosas e caras, mas uma pequena paisagem serena que ela sempre amou. Uma que Alexandre havia considerado insignificante. Alexandre, enquanto isso, se viu à deriva no silêncio ecoante do enorme apartamento. Cada cômodo era um monumento ao seu fracasso. Ele se pegava ouvindo seus passos suaves, o som gentil dela virando uma página em seu escritório. O silêncio que ele havia cultivado como um sinal de seu domínio agora parecia um vazio esmagador e insuportável. Despojado dos puxa-sacos e das distrações, ele foi forçado a confrontar a verdade. Ele reprisou os últimos 5 anos em sua mente, mas desta vez ele os viu através dos olhos dela. Ele viu suas tentativas de se conectar, suas sugestões inteligentes que ele havia ignorado, sua dignidade silenciosa diante de seus casos flagrantes, sua profunda solidão. Ele havia confundido sua graça com fraqueza, seu silêncio com submissão. Ele não apenas a havia ignorado, ele havia tentado ativamente diminuí-la para mantê-la pequena, para que ele pudesse se sentir grande. 2 semanas após o gala, humilhado e desesperado, ele fez algo que não fazia há anos. Ele pediu para vê-la. Não por meio de advogados, mas diretamente. Ele enviou-lhe um bilhete simples escrito à mão. Eles se encontraram em um local neutro, uma sala privada na galeria onde ela havia trabalhado. Quando ela entrou, ele foi atingido mais uma vez por sua transformação. Ela estava vestindo um vestido de negócio simples, mas impecavelmente adaptado. A incerteza quieta havia sumido, substituída por uma aura de calma autoridade. Ela não era mais a Sra. Fontes, o apêndice. Ela era Manuela Belmont, a diretora. "Obrigado por me encontrar", ele começou, sua voz tensa. "Manuela, eu sinto muito." O pedido de desculpas pairou no ar. Era genuíno, nascido de uma autorrealização dolorosa e profunda. "Eu fui um tolo", ele continuou. "Eu fui arrogante e cruel, e eu não merecia você. Eu peguei sua luz e tentei escondê-la, porque tive medo de que ela ofuscasse a minha. Eu vejo isso. Agora..." Manuela ouviu, sua expressão ilegível. Ela não lhe ofereceu o conforto fácil do perdão imediato. "O que você quer, Alexandre?" Ela perguntou. Seu tom não era indelicado, mas direto. "Eu quero." Ele hesitou. A resposta honesta era que ele a queria de volta. Ele queria a vida que havia jogado fora tão descuidadamente, mas ele sabia que isso era impossível. Ele havia quebrado isso irremediavelmente. Então ele ofereceu a única coisa que lhe restava. "Eu quero propor uma parceria." Ela levantou uma sobrancelha. "Não uma pessoal", ele esclareceu rapidamente. "Uma profissional. Você estava certa sobre a Hélios. Minha abordagem estava errada. Sua visão é melhor. Você é uma estrategista melhor do que eu.
A Fontes Indústrias está sofrendo um revés. Precisamos de uma nova direção, uma nova história, uma joint venture entre a Fontes e uma Hélios revitalizada. Seria poderosa. Poderíamos fazer grandes coisas, juntos. Foi a concessão final. Ele estava admitindo sua superioridade e implorando por uma tábua de salvação profissional. Ele estava se oferecendo para ser parceiro dela, nos termos dela. Manuela considerou sua proposta por um longo momento. A antiga Manuela teria se encolhido diante da ideia, mas ela não era mais aquela mulher. Ela viu a oportunidade não de salvá-lo, mas de alavancar seus recursos para seus próprios objetivos. Com o poder da Fontes Indústrias por trás da Hélios, o impacto que eles poderiam causar seria magnificado 10 vezes. Eu vou considerar, ela disse finalmente. Vou pedir à minha equipe para elaborar uma proposta preliminar. Mas, Alexandre, seja muito claro sobre isto. Eu serei a sócia sênior. Os termos serão meus. E meus advogados supervisionarão cada detalhe. Não haverá espaço para os velhos hábitos. Alexandre assentiu, uma onda de alívio tão profunda que quase o dobrou. Era mais do que ele merecia. O que você disser, os termos serão seus. Ele deixou a galeria naquele dia, um homem diferente, humilhado, derrotado, mas com um vislumbre de esperança. Não por uma reconciliação romântica, mas por uma chance de construir algo novo das cinzas de sua arrogância, guiado pela mulher que ele havia subestimado tão tolamente. Manuela o viu ir, sentindo não triunfo, mas uma sensação de encerramento tranquila. Sua jornada não tinha sido sobre destruí-lo, tinha sido sobre se encontrar. Ela havia saído da sombra dele, não apenas para ser vista, mas para finalmente lançar uma sombra própria, uma que era longa, poderosa e moldada inteiramente por seu próprio design. Aquela noite no gala não foi um fim, mas um começo espetacular. A história de Manuela Beaumont tornou-se uma lenda no mundo dos negócios, um testemunho do poder silencioso que é frequentemente ignorado. Ela não apenas venceu uma batalha contra o marido, ela redefiniu toda a sua existência, transformando-se de uma parceira silenciosa em um casamento solitário para uma líder visionária em uma indústria competitiva. Sua jornada nos ensina que a verdadeira força nem sempre é barulhenta. Às vezes, ela é forjada na negligência, construída nas sombras, esperando o momento perfeito para sair para a luz e mudar o mundo. Ela provou que o ativo mais valioso não é a riqueza ou o poder, mas um senso de valor próprio que ninguém pode roubar de você. O que você achou da incrível e audaciosa transformação de Manuela? Você já se sentiu subestimado apenas para provar que todos estavam errados em um momento de checkmate? Deixe seus pensamentos e histórias nos comentários abaixo. Nós amamos ler o que vocês pensam. Se você foi cativado por esta história de empoderamento e doce virada, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias inesquecíveis. Clique no sino de notificação para nunca perder uma atualização. Obrigado por assistir.